Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do HBMcast. Vou falar um número, 10ª edição. Em breve a gente vai estar na 1000, eu já sei, né? Mas estamos na 10ª edição do HBMcast. É um prazer tê-los conosco aqui, um lugar onde você constrói conhecimento com base em informação correta, informação séria, informação também construída de maneira sedimentada. Então, o que eu quero trazer para você? Hoje nós vamos bater um papo com uma fera, na verdade duas. Vamos bater um papo muito legal. Hoje nós vamos falar sobre NRU e outras tantas coisas importantes para você empresário, para você que empreende, para você que, na verdade, no Brasil tão difícil de empreender, é um grande guerreiro. Então seja bem-vindo ao HBMcast. Hugo, seja bem-vindo ao nosso HBMcast. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez para a gente conversar com o Dr. Silvio. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Jean. É um prazer estar levando informações para os clientes e amigos, empresários e corajosos empreendedores. Legal, Joel. E que honra, tenho a honra de trazer aqui para o HBMcast, Dr. Silvio Privado, ASO, que na verdade é um dos grandes apoiadores de quem empreende, alguém que facilita a vida do empresário em um ambiente onde tanta gente quer dificultar a vida do empresário. Temos pessoas como o Dr. Silvio Privado. Muito obrigado, seja devido. É um prazer estar aqui também com vocês. Esse tema de hoje é o tema que está todo mundo preocupado com ele, e é justo a preocupação, e nós temos estudado bastante sobre esse assunto. Nós estamos acabando de vir de uma palestra no Piauí, patrocinada pelo Sebrae, uma outra empresa lá, para empresários, sobre esse assunto, porque está todo mundo preocupado com ele. Foi muito bem pensado o tema desse podcast. Não é para menos, né, doutor? Porque a gente até estava conversando, eu e o Hugo, um pouquinho antes de começar o nosso podcast. Existem países do mundo, tem a China, a exemplo, mas tem o Japão também, e muitos outros, né? Estão focando suas forças, suas energias em gerar mais produtividade, em gerar evolução de verdade para os seus países. Gerar riqueza para o povo. Riqueza para o povo. Talvez seja polêmico, mas eu nunca fugi, né, desse tipo de polêmica. A gente está preocupado em diminuir dias da semana de trabalho, a gente está preocupado em construir dificuldades. Eu acho que a gente tem que construir dificuldade para fazer o que é errado e facilidade para fazer o que é certo. Sempre entendi empreender como uma das coisas mais corretas e certas a se fazer. E hoje nós vivemos num país que busca construir dificuldades para quem faz o certo. Sem dúvida. Sobre esse assunto, para você ter uma noção, está se demonizando o trabalho como se o trabalho fosse a causa. Eu tenho dados, a gente tem estudado. Em 2002, a Organização Internacional de Saúde e a Organização Mundial de Saúde teve 12 bilhões de dias de trabalho perdidos anualmente e quase $1 trilhão da economia global por conta desse assunto. Só que esse assunto não tem a ver diretamente com o trabalho. Nós estamos vivendo um momento muito complicado no mundo. Não se sabe por que está se vivendo muita depressão, muita ansiedade. Nós estamos tendo crianças com depressão, diagnóstico de depressão, crianças com suicídio. O Brasil é o quinto lugar é o quinto país com maior número de depressão e ansiedade no mundo, e o primeiro na América Latina. Agora, quando a gente entra no INSS para saber a causa desses afastamentos, que foi que gerou toda essa situação que o governo assustou, pouco mais de 2% teria a ver com o trabalho. Então, aspas, o que é que nós, empresários, temos a ver com isso, né? Tem alguém mais culpado do que nós, sem dúvida, se nós representamos. E olha que pode ser que esse diagnóstico ainda esteja errado, mas é 2,8% que estaria relacionado com o trabalho. E o governo teve 400 e pouco, quase 500 mil em 2024 de afastamento, e 2025 foi mais ainda, e assustou. E criou uma série de normativas que gerou isso tudo que está acontecendo, toda essa preocupação. Agora, o que o trabalho tem a ver com isso, né?
É verdade que tem problemas? Tem, mas isso é uma minoria, não nós somos o culpado por esse problema, né? É isso que a gente vai conversar hoje aqui com vocês. Talvez, Hugo, a gente, como falou muito bem o Dr. Silva, a gente esteja pautando nossas ações na exceção e não na regra, né? A regra é que nós temos empresários que são guerreiros e que constroem o país e fazem com que o país se torne melhor, e aí a gente trata da exceção, que com toda a área, na verdade, para se cumprir como regra, precisa ter exceção. Eu vejo não só a NR1, mas a maioria das leis são boas. O que peca é a forma da aplicabilidade e os regramentos. Porque a NR1, dizer que ela é ruim, talvez seja um erro. Mas dizer que ela está sendo abordada, a forma de aplicabilidade, ela é ruim. Porque dizer, olha, vamos regulamentar a igualdade de tratamento entre as pessoas, o respeito. Isso é bom, né? Isso é bom. Olha, vamos tratar o colega com dignidade, isso é bom. Olha, se alguém fizer alguma coisa de assediar, de humilhar, tem que ser denunciado, isso é bom. Agora, o que eu vejo de erro é dizer, como o doutor Silvio falou, toda pessoa que tem depressão é culpa do trabalho. Gente, como o doutor Silvio frisou muito bem, milhões de pessoas não trabalham e têm depressões. Crianças, jovens, pessoas que não, às vezes, têm atividades. E quem tem depressão está ruim em casa e no serviço. Está ruim em casa no serviço, mas a culpa é do empregador. Eu arrisco a dizer que quem não tem trabalho tem depressão. Também. Então, essa demonização, isso eu diria que isso é inconcebível, demonizar o empresário. Agora, regulamentar o respeito, a qualidade de vida no trabalho, a qualidade dos tratamentos, isso é normal na minha casa. Nossa, doutor Silvio, eu tenho que fazer isso na minha casa, você tem que fazer isso no seu trabalho, com as pessoas que convivemos, onde eu convivo, eu tenho que ter essas regras sociais. Mas dizer que na igreja se você tem que tratar bem o colega, se não é culpa do pastor, é culpa do padre. Ora, não faz sentido. É isso que está acontecendo. Vamos falar do impacto, né, da LRU hoje para o empresário, para as empresas, a importância da norma e o impacto dela, direto ou indireto, os impactos que o senhor vê são mais presentes hoje para quem empreende em relação à norma. Então, o que acontece, né? Essa norma ela deveria ter entrado, ela foi criada uma legislação em 2024, em maio de 2025 entraria em vigor. E houve muita pressão naquele momento e eles então falaram que não ia ter multas, que ia só orientar, e, enfim, que até 2026, maio de 2026, né, seria a data limite, e de lá para cá saíram já 3 cartilhas orientando sobre isso. O grande problema, né, é que, na verdade, o que acontece? Jean, o que acontece é que, na verdade, é uma coisa muito subjetiva. Quando nós vamos fazer um levantamento ambiental na empresa, hoje chama Programa de Gerenciamento de Risco, nós levamos um aparelho para medir ruído do ambiente. Coloca no funcionário, o funcionário anda, né, na empresa, e uma carga horária, você mede o ruído e você sabe que tem um fator de risco ali, ou pode ter, de ruído acima do limite de tolerância. É a exposição real da pessoa. É uma coisa real, né? Agora, como é que na verdade, se levanta risco psicossocial dentro de uma empresa? É uma coisa muito subjetiva, não é isso? E aí começa o grande problema. Ele soltou nessa cartilha muitas coisas vagas, ele deveria ter soltado mais claro, olha, vocês têm que usar uma ferramenta X. Ele abriu o leque, ele quer que seja algo validado, que já tenha sido provado, mas que se faça esse levantamento ambiental de clima. Aí, tratar de clima, como é que você trata, como é que você pergunta para um funcionário sobre o clima da empresa sem entrar no trabalho dele? Vai chegar um momento que vai perguntar a coisa pessoal. E aí, o trabalho é estressante para você? E aí, você tem tido... Não é? Não tem jeito de ser diferente, não é verdade? E olha a pergunta, doutor Silvio. Aqui no escritório nós estamos com mais ou menos umas 72 pessoas, fora os de casa, né, os home office. Se eu perguntar para cada um dos 72 pessoas aqui, olha, você tem alguma reclamação na empresa? Um vai reclamar que a cadeira faz barulho, o outro que a luz é muito forte. É muito pessoal, né?
cada um vai dizer uma dor em relação a alguma coisa. O meu colega, ele inclusive, em fede, relação o à meu sua colega... história de vida, né? O trabalho é estressante para você, não é para mim, porque eu tenho Eu uma gosto percepção do que eu diferente. faço, então não é estressante. Então, cada pessoa vai ter uma reclamação, seja numa indústria, num comércio. Agora eu pergunto, escuta, a empresa é responsável pela felicidade, pelo bem-estar geral de todas as pessoas que operam na sua empresa? Você sabe que certamente vocês já ouviram a frase especialistas dizem. Quando essa frase está no início, quando essa terminologia está no início de uma frase, eu já desconfio do resto. Então, especialistas dizem. Quais especialistas? Por que eu estou dizendo isso? Quem são os especialistas que constroem normas como esta? A impressão que a gente tem que sempre o que vem do governo é uma coisa muito teórica, né? Não é parece que é alguém que está num gabinete que não tá no dia. Para você ter uma noção, isso aqui é incrível, até faz parte de uma das perguntas aí, a gente já está até adiantando, é que é para todas as empresas, mesmo a empresa que tenha um funcionário. Mesmo a empresa que não precisa ter documentos, microempresa, etc., que estão livres do PCMSO, do PGR e tal, mas essas empresas precisam fazer esse levantamento. Agora, uma das coisas que vem na cartilha é que esse levantamento ele é sigiloso. E como é que você faz um levantamento sigiloso de um funcionário dentro da empresa? Sem expor o funcionário. Você entendeu a dificuldade subjetiva desse assunto? E aí eu estava falando sobre a história da ferramenta. No Brasil, nós não encontramos nenhuma ferramenta validada. Nós estudamos várias ferramentas internacionais e optamos pela que está sendo mais usada, que chama COPSOC. É uma ferramenta, acho que inglesa. Ela tem a longa, a média e a curta. Só que os patrões estão em pé de guerra com respeito a isso, porque ela entra em pessoal. E ela vai pontuar, é isso que foi o sucesso da nossa empresa, que nós jogamos essa ferramenta dentro de um programa que já está em São Paulo, em Mato Grosso e agora levamos para o Piauí, que ela é mandada pelo WhatsApp ou criado um totem na empresa e preenche e forma um mapa dos setores, dos departamentos, né? Esse mapa com pontuações e etc. e tal. E aí aquilo vai. Esse que é o problema. É que, na verdade, nesse momento, é verdade sim que pode ter algum funcionário que tem algum problema com a empresa, nesse momento vai descontar em cima da ferramenta. E aí isso vai dar uma pontuação que não é boa. E esse documento precisa estar dentro do programa de gerenciamento de risco para efeito da fiscalização. E a fiscalização quer saber de onde você tirou essas conclusões. Olha que loucura. E isso, ou seja, eles têm uma construção da norma subjetiva, mas querem um resultado objetivo, né? Isso, essa que é a grande coisa, né? É uma coisa totalmente subjetiva, mas ele quer que você desmiúce aquilo. Aí, isto, teoricamente, pode ter repercussão dentro do atestado de saúde ocupacional. O atestado de saúde ocupacional não vem os riscos físicos, químicos, ergonômicos, etc. Isso vai ter repercussão lá. E o que está acontecendo que nós estamos tendo? Nós atendemos muitas empresas de fora. E eu estou vendo uma loucura que parece que alguém não está vendo. É que tem gente já colocando dentro do atestado de saúde, tem que constar aí, e vai ficar essa segunda via com o trabalhador. Trabalho estressante com possibilidade de síndrome de burnout. Isso num documento vai ficar com o funcionário. Você entendeu a loucura que está sendo sobre isso? Ninguém sabendo nada, ninguém sabendo como fazer. E foi esse o grande sucesso nosso, porque nós criamos uma ferramenta que nós fizemos um filtro para ela. Nós não podemos ouvir só um lado do funcionário. Nós temos que ouvir o lado do patrão também, para cruzar as informações. Quando você fala, por exemplo, da síndrome de burnout, eu fico pensando aqui, eu trabalhei em empresas comerciais internamente e nós tínhamos metas. Olha, você tem que vender tantos bens no mês. Se você vender até tanto, ganha 1%, 2%, 3%, vai subindo. Quanto mais vende, maior a lucratividade. Os escritórios contábeis têm data. Olha, dia 30, a folha da ASO tem que estar na mão do Dr. Silvio. Dia
5. Aliás, nós somos clientes, né? São clientes de casa. E eu sou muito feliz por isso. Então, quando tem datas no departamento pessoal, o governo diz para o empregado, olha, dia 20 o seu cliente vai pagar os impostos, então você se vira e manda guia para ele para se programar antes disso. Eu tenho que dizer para ele, olha, você vai fazer a guia dos clientes, todas têm que estar na mão dele dia 10. Nossa, do dia 1º ao dia 10, só que eu tenho só 10 dias. Ai, meu Deus, isso é uma meta muito difícil. Então, isso já é motivo de burnout. É assim mesmo, doutor Filho? Não posso cobrar datas de ninguém? Está numa situação muito complicada o que nós estamos vivendo. Nós não podemos mais cobrar data porque isso aí entende-se que está sendo pressão. Não se pode mais fazer uma brincadeira, não se pode mais falar mais grosso porque é assédio moral. Eu posso falar para as moças que ela está bonita? Por exemplo, nós temos a Fernanda aqui, a Dave. Alguém vai achar que você está com outro tipo de assédio, sem ser moral. Olha que... Para você ter uma noção, esse pacote que o governo... Pois não. Estipular meta? Sim. Posso estipular meta dentro da minha empresa? Mas isso eu estou te explicando. Isso agora pode representar uma pressão por produtividade. Ele soltou uma legislação explicando cada coisa dessa, até entrando na parte pessoal da administração da empresa. A empresa vai ter que se preocupar com isso. Eu já estou tendo problema disso. Pessoas que... Eu estou com um caso que tenho certeza que vai terminar na justiça. Uma moça que tinha vontade de ir para o departamento, ela era do almoxerifado da empresa e tinha vontade de ir para o escritório e foi promovida para o escritório. Só que ela não tinha competência para isso e ela começou a não conseguia entregar. Ela foi estressando por causa disso, porque ela não estava... Se sentiu pressionada, ela se cobrou, não foi o padrão. Ela não tinha condição, na verdade, ela não tinha capacidade para isso. Técnica. Aí, em determinado momento, ela começou a incomodar uma colega mais antiga. E essa colega, em determinado momento, mandou ela tomar... As favas. E aí ela, pronto, não volta mais para o trabalho, agora não quero mais, não tem condição mais de trabalhar. Quer dizer, a culpa virou da empresa. E aí nós vamos ter que agora ter cuidado em promover funcionários que não estão capacitados. Por isso tudo está previsto na legislação. Junto com esse pacote surgiu mais coisas. Junto com esse pacote surgiu a necessidade de um canal de denúncia às empresas que têm quantitativo para ter CIPA. Tem que agora ter um canal de denúncia. E esse canal de denúncia? Olha outra coisa aqui. O canal de denúncia, onde fala assim, olha, vamos fazer denúncia. Eu acho plausível. Nós tivemos o escândalo da Caixa, onde houve um diretor que aliciava a todas as funcionárias para promover. O canal de denúncia não é errado. Mas olha aqui, quando uma pessoa, um rapaz solteiro, chega numa moça solteira e fala, nossa, eu gosto tanto do seu jeito, e começa a namorar dessa moça, o que é plenamente natural. Flerte. Nós temos pessoas que namoraram e casaram dentro da empresa, e isso é muito comum. Eu conheço uma empresa que ela dá um presente muito caro para quando o casal namora dentro da empresa, casa e continua trabalhando lá. Ele fala que é positivo isso. Então, um rapaz, ao achar uma moça bonita, mas se ela for colega de trabalho, ele não pode flertar com ela, porque pode virar assédio. Pode. Esse canal de denúncia, inclusive, ele é tão complexo de estabelecer. Nós, inclusive, estamos terceirizando com uma empresa multinacional, indicando uma empresa multinacional para isso, porque exige ele tem que ter um 0800, tem que ter um e-mail, tem que ter um WhatsApp, tem que criar-se um comitê para análise do problema. Rapaz, é extremamente complexo. Algumas empresas já têm isso, né, que eles chamam de compliance, né? Agora, tá bom, se fosse só isso, o governo também, junto com esse pacote, ele acrescentou quase 200 novas doenças às que já tinham como sendo do trabalho. Como doenças ocupacionais. Ocupacionais. Culpa da empresa. Que pode ser culpa da empresa, ou seja, uma vez que pode se comprovar que tem relação. Suicídio agora pode ser uma doença do trabalho. Quer dizer, se o cara se suicidar... Passiva a uma ação trabalhista, então, contra a empresa. Se um cara se suicidar dentro da sua empresa, você está enrolado. Essas novas doenças, elas já vêm da primeira edição, do modelo 1, né? Do V1
da NR1? Não. Ou ela é atualização Não, da própria NR1? não, essas doenças fez parte do pacote desse momento, Inicial. mas não tem a ver com a NR1. São doenças ocupacionais que já existiam. Por exemplo, não sei se vocês sabem, a CLT fala que pode você mandar embora com justa causa um alcoólatra. Há muitos anos que não pode mais. Alcoolismo pode ser doença do trabalho, você não pode mais mandar embora. E nesse pacote novo agora, que aumentou, acho que foi 168, passou a ser quase 400 doenças, está a Covid, que oficializou como doença do trabalho, a síndrome de burnout, que é esgotamento físico e mental, depressão, ansiedade e uso abusivo de drogas, suicídio, tudo isso virou doença do trabalho. Então, ou seja, que se puder fazer, se houver uma ligação com o trabalho, você tem que preencher até CAT, comunicação de acidente de trabalho. Isso já vinha acontecendo com o toxicológico. O governo mudou uma legislação toxicológica, agora diz o seguinte, isso foi em 2023 ou 24. Ele diz assim, que quando um funcionário no periódico encontrar que com o toxicológico mostrou que ele está usando droga, ele tem que ser encaminhado para o médico do trabalho para saber se não é uma doença do trabalho e que necessidade de emitir CAT. Olha que loucura. Eu escutei um cliente me perguntar, ele falou, não perguntou não, é uma coisa muito séria. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão sendo fragilizadas. O pessoal brinca dizendo que é a geração de cristal. Vitimizadas. E a pessoa usou uma expressão muito pesada. Ele falou, olha, isso está criando uma geração de fracos por conta de uma lacração pública, sem querer aqui entrar em minha área política, mas apoiadas pelo governo. Então, essa lacração apoiadas pelo governo não faz sentido. E é preocupante a criação da geração de cristal na liderança. Porque enquanto o funcionário, não gostei disso, eu não quero fazer isso, eu vou embora, tá tudo bem. Quando o encarregado dele fala assim, eu não posso cobrar dele aquele serviço, senão ele vai se sentir cobrado, se sentir estressado, pressionado. E agora, José? Esse tal de empresário é terrível, né? Vai Olha, acabar com o Brasil ainda, né? Não, O tal do trabalho é Não, olha o que está Meu acontecendo, Deus. gente. Nós estamos cada dia criando, agora tá para votação já. Está fazendo um acordo, não vai ser a 6 por 1, como eles queriam, mas o que está quase passando que o trabalho vai ser agora 40 horas semanais. São 44. Né? Atualmente 44, está querendo reduzir Agora para vai 40. para 40, né? Então, assim, nós estamos num país que todo dia cria novas normas para não se trabalhar. Olha o que acontece na China, que está tomando conta do mundo, né? Totalmente diferente. Rapaz, você precisa ver o que é um carro chinês elétrico hoje. Mas aí vão dizer para você, a China é comunista, então vamos para o Japão. O Japão, que é um país extremamente capitalista, o Japão, ele tem as regras de produção, como o Jean falou no início da conversa, produção de riquezas. Sim. Os Estados Unidos, a produção de riqueza. Agora, quando se trata de, olha, vamos produzir riquezas, não, eu vou produzir só meia riqueza, porque... Nós estamos tirando a produtividade, né? Tira a produtividade. Como diria o outro, né? O capitalismo é o pior dos modelos fora os outros, né? Não é isso? É, mais ou menos. Então, a minha preocupação, eu fico preocupado em formação de líderes. As empresas vão ter uma grande dificuldade em formação de líderes. Olha, você tem que ter um grupo de metas de trabalho, seja ele qual for. O funcionário tem que cumprir essa meta, senão ele está fora. O Jean Pinho, que trabalha nessa área, fala muito isso. Olha, se a pessoa não cumprir o regramento da empresa, ele tem que ser disponibilizado para o mercado de trabalho, como diz muito bem o Jean. Promovido ao mercado de trabalho. Promovido, obrigado. Mas aí o encarregado dele fala, olha, eu preciso desse cara, esse cara é bom, essa menina é boa para de trabalho. Mas eu não posso cobrar, não posso falar nada. Não, está ficando Como insuportável essa situação, né? Deixa eu te contar o que aconteceu. A primeira ação trabalhista que eu tive sobre esse assunto agora, esse ano. Uma senhora jovem entrou numa empresa, não vou falar naturalmente qualquer empresa, mas ela entrou para trabalhar na cozinha dessa empresa. Ela tinha vários cursos de gastronomia, disso, de aquilo e tal. E ela foi colocada para ser chefe do setor
de lá. Mas a queixa dela, é outro cuidado que nós vamos ter que ter agora, é que isso não foi trabalhado junto com os funcionários. E ela ficou 2 meses na empresa e se afastou 90 dias por uma questão de depressão e ansiedade, burnout, né? E aí foi para a justiça. Tem mais de 2 meses que eu fui o perito assistente e fizemos já 2 defesas em cima do parecer do psiquiatra, que deu uma concausa de 25%. Quer dizer, olha que coisa mais... Como é que se pode matematicamente estabelecer que aqueles 2 meses que ela trabalhou na empresa, 25% do problema dela tem a ver com a empresa? É a objetividade. Não, aí da subjetividade. nós conseguimos comprovar que ela já tinha tido isso no passado e parou o tratamento por conta própria. Sabe? Então, cara, eu estou prevendo que nós vamos oficializar, a partir agora do dia 26 de maio, que é a data limite, oficializar todos esses casos como sendo culpa da empresa. E aí vem como o empresário ele é o grande vilão, ele é um monstro, como o Jean falou, do pedaço, o empresário é o monstro do pedaço. Fala aqui, o empresário não tem cansaço mental, não tem esgotamento, não tem depressão, o empresário não chora no banheiro de vez em quando, não. O empresário não tem sofrimentos e suas frustrações. Então, o empresário, ele quando ele Tem atestado médico para empresário, né? Não tem atestado médico. Ainda tem essa. Não, né? Não tem burnout, não tem afastamento. Não. Então, Se não trabalhar, não tem. Né? então eu fico inconformado quando o governo se preocupa. Como eu falei, a lei é boa? Sim. Nós temos que reconhecer que precisamos criar coisas que ajudam o bom convívio social. Porque nós não podemos demonizar o emprego, né? Mas o convívio social tem que ser para os dois lados. Não adianta ser só bom para um lado. A essência até é nobre. A essência dela. Sempre é. Ó. Mas veja bem, olha o que é a minha experiência desde 2025, que nós, meados de 2025, começamos a fazer isso. Nós temos orientado os nossos clientes e quando eles tiverem atestados médicos com F42, F32, que é o CID, depressão, ansiedade e tal, que passem por uma avaliação com o médico do trabalho. Na nossa empresa, nós somos 3 médicos que trabalham em regime de plantão, né? E nós temos chamado para a gente conversar com o funcionário com aquele CID. Cara, a maioria dos casos são pessoas que têm problemas na família, a gente sabe que a depressão tem uma origem familiar, tem um histórico de vida que tem a ver com a situação. Dificuldades financeiras, em muitos casos. De tudo. Quer dizer, agora, nesse momento, essa pessoa que está com todo esse desequilíbrio, ele vem para o trabalho. E no trabalho, você que é o patrão ou você que é o chefe do setor, fala um pouco mais alto. Aí ela desequilibra. E a culpa é do trabalho. Mas ela tem uma fragilidade. Vou perguntar, Jean, você não entregou aquele balancete que eu te pedi ontem? Pronto, aí já fez. Eu estou com um caso Jean, você esqueceu de pagar energia? Não vou admitir essa falta de respeito comigo. Não. Você esqueceu de pagar energia ontem? Eu estou com um caso desse que a moça agora se afastou pelo INSS, a senhora, né, pelo INSS, porque, segundo ela, foi exposta primeiramente num grupo de WhatsApp e depois foi exposta pela chefia, porque a chefia cobrou dela. Eu tenho acesso a muitos empresários em função do meu trabalho. Eu não tenho nenhum cliente que não precise de pelo menos 10 pessoas para trabalhar e não encontra. E se o Hugo, como fez essa encenação aqui, sendo meu patrão, falar alto comigo, eu espano e estou empregado 10 minutos depois. Porque está todo mundo precisando de alguém. Essa é a realidade de Rio Verde. A impressão que eu tenho é que maior de que em todo lugar, mas eu vim agora do sul do Piauí. Lá está tendo problema também, cara. E eu, pessoalmente, acho que a maior culpa disso que nós estamos vivendo é esses benefícios sociais que ficaram exagero. Não sei se vocês viram esses dias no Instagram, uma moça com dinheiro assim, fazendo 3 mil, quase 4 mil, ela falou, tá vendo? O segredo é ter filho. A gente ouve que em algumas regiões do Brasil nós temos mais registros de Bolsa Família, por exemplo, do que de carteira assinada. Né? Sim, eu conheço cidades disso, eu sou do Maranhão. Eu tenho uma cidade lá que toda a cidade não tem trabalho na cidade, a cidade não tem água, onde cava poço, sai enxofre. Ela levou o nome do presidente que estava na época no governo, aquele nosso presidente lá do Maranhão, né, que botou o nome da cidade, a cidade não poderia ser emancipada jamais.
ela simplesmente, a cidade não tem nada para ser Condições. feito. Não planta, não colhe, não tem água nem para beber, nem para tomar banho. Doutor, eu vou usar a sua experiência. Vamos Vamos explorar ainda, porque explorar já que nós a experiência do já que nós estamos, e vou falar, se eu disser que ele é uma das maiores e melhores empresas, eu estou sendo muito maldoso. Ele não é uma das melhores, ele é a melhor. Obrigado. Doutor, vamos lá. Riscos psicossociais. Esse é o nome, né? Bonito esse nome, né? Levantamento de riscos psicossociais. E aí, a gente pode até entender que estão confundindo riscos psicossociais com psicoprofissionais, né? Que são bem diferentes, né? Confundindo riscos com avaliação psicossocial, que é uma coisa feita pelo psicólogo e pelo médico. É diferente. Risco é você levantar o ambiente, não é o funcionário. E é por isso que está todo mundo revoltado, porque as ferramentas, de qualquer forma, terminam entrando em alguma coisa pessoal. E aí não pode fazer exposição. Mas o RH, ele vai ler. E o RH tem que guardar essa pasta. E só o RH, só uma pessoa do RH, do especialista, que pode ter acesso. O patrão também não pode ter acesso. Não, veja bem, a questão é o seguinte, são duas coisas diferentes, inclusive está tendo uma confusão muito grande para isso. No primeiro momento, as empresas estão dizendo, é para contratar psicólogo? Não é o que a legislação está pedindo. O que está sendo solicitado pelo governo é uma avaliação psicossocial, ou seja, é clima da empresa, o que já é bem complicado. Agora, a avaliação psicossocial do funcionário é aquilo que se faz quando vai contratar um funcionário, que as empresas fazem recrutamento, usa uma ferramenta, né, tem palográfico, tem não sei o quê, para isso e tal e tal. Né? E por aí vai. Então, isto é uma avaliação psicossocial. É verdade, sim, que nós, a nossa empresa, nós pegamos uma ferramenta validada dessa e nós estamos pedindo autorização para as empresas para usar isso na entrada, na admissão. Não é como fator de... análise de clima. De exclusão, não, do funcionário. Clima é o que o governo quer. Mas não é depois que o cara entrou... Não. Eu quero saber... Nós instituímos uma ferramenta para a gente saber a fragilidade emocional que aquele indivíduo tem que está pessoal, não do ambiente. Do ambiente. Isso é sigiloso, isso está junto com o prontuário. No entanto, em um determinado momento, o juiz pode solicitar que a ASO forneça esse documento, que mostra que já existe uma fragilidade. Isso para efeitos trabalhistas lá na frente. Mas não é isso que o governo está pedindo. Isso foi uma coisa que nós criamos porque a gente está vendo que vamos ter problema com os patrões, vamos sofrer muito com isso. O que o governo está pedindo é uma avaliação de ambiente, de clima. Ou seja, ele quer saber se na sua empresa tem alguém maltratando funcionário, assediando, isso, aquilo e tal. Agora, como fazer esse levantamento? Tem que se perguntar alguma coisa. E os patrões estão em pé de guerra, cara, por causa disso. Essa ferramenta tem que ter outra. Não tem, nós já procuramos. Essa é mais leve. Mas aqui tem a pergunta que eu quero pedir sua ajuda, até para ajudar os empresários. Eu, de novo, agradeço por estarem conosco aqui no HBNcast. Vamos lá. No início do nosso papo, o senhor trouxe uma fala muito interessante. As pessoas sofrem depressão, burnout, etc., todas as possibilidades, não só pelo trabalho, mas socialmente tem que se trazer as questões familiares e tantas outras, que são sociais. É um todo, não só o momento que ela está no trabalho, apesar de ser a maior parte da vida da gente, né? Certo? E eu acho que aí tem um equívoco importante, porque está se tratando psicossocial dentro desse contexto de NLU, sem ser. É psicoprofissional, porque está se tratando da vida da pessoa dentro da empresa. Psicossocial seria se estivesse tratando na NLU também a relação familiar, também a relação entre amigos, também a vida social como um todo. Se trata na e até religiosa. Psicoprofissional. É porque é o que é mais fácil de palpar, né? Você vê que loucura. Que eu sou perito, eu já fui perito judicial, hoje eu sou perito assistente, tenho formação nessa área. Rapaz, eu nunca vi um juiz mandar um perito do juiz na casa do funcionário. Ele só manda na empresa.
Eu tenho, por exemplo, mulheres. Nós tivemos esse momento, né, de muita tendinite, a tal da LER, né, que virou DORT e que virou já de outro nome e tal. Então, o que acontece? É dupla jornada. A pessoa está lá no trabalho, principalmente mulheres, vem para casa e vão passar, vão fazer movimentos repetitivos maior que dentro da empresa. Então, eu não posso culpar a empresa como sendo aquilo. É fato que se sabe, né? Nós chegamos em casa, botamos as pernas para cima e vamos assistir televisão. E as mulheres continuam trabalhando. Se tiver criança dupla. Isso é tão Agora, sério. Eu nunca vi um juiz mandar na casa de alguém para olhar isso. Olha o tanto que isso é sério. Nós tivemos um caso em que a pessoa tinha um filho e deu o LER. Então foi diagnosticado com LER. Lesão por esforço repetitivo. Isso. Então a lesão por esforço repetitivo que ela tinha era em função do trabalho. E o médico fez uma pergunta para ela no meio do tratamento: você tem filho? Tem. Quanto tempo você tem seu filho? Quantos quilos tem seu filho? Começou a perguntar. Ele falou assim: sua lesão é por causa do seu filho. Você tem uma estrutura óssea pequena e seu filho é grande e pesado. Eu vejo Cuidado. mais isso. Vejo mais isso. Gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? É isso que vai acontecer agora, igualzinho com esse problema do passado, da LER, né, que mudou de nome já várias vezes. Agora nós vamos ter fragilidades emocionais pela vida, pela história de vida, por tantas outras coisas que nós estamos passando, que vão ter reflexo no trabalho, mas não é o trabalho, né? Em si, é a criação dessa... o governo não está pedindo para fazer isso, mas o médico falou assim: doutor, não estou aguentando, são 15 minutos só por conta disso. Então está todo mundo preocupado com isso, porque nós temos que, vamos dizer assim, aspas, medir essa fragilidade antes de entrar na empresa, para a gente comprovar. Não, já tinha. Quais erros, doutor, que as empresas cometem em relação a tudo isso que está acontecendo na NR1 especificamente? Então, não tem dúvida, Jean, que nós temos problema mesmo de empresas. Nós temos empresas que são realmente problemáticas, não tem dúvida. Eu falava para o Hugo ainda há pouco que eu sou um privilegiado. Eu tenho empresas que eu tenho orgulho de trabalhar com elas, sabe? Porque são empresas como Supermercado com Peão, sabe? Que, rapaz, aquele lá é um exemplo, sabe? Tem cochilódromo dentro da empresa. Que também tem. Nós temos aqui um cochilódromo com puff, com coisa, e massageador de ombros e pés. Tá vendo? Isso é um modelo. Eu trabalho com essas empresas. Eu tenho empresas como a Cereal Comércio, né, do Evaristo Baraúna, que é um exemplo, né, de empresa. Então, assim, eu sou um bem-aventurado com respeito a isso. Agora, eu tenho empresas problemáticas? Tenho, mas é uma minoria. Isto são nos meus clientes, eu não sei como é que é lá fora. O senhor está dizendo que a NR1 está cortando o dedo para tirar o anel. É isso mesmo. E sem opção, né? Porque o empresário... Tem o problema, não tem dúvida. Mas o que eu quero te falar, Jean, e que todo mundo precisa entender, que não é o trabalho que é o problema. Nós estamos vivendo num mundo que não se sabe o que está acontecendo. Mas crianças que estão se suicidando, crianças que estão com depressão. Cara, eu vou fazer 70 anos esse ano. Eu tenho mais de 40 anos, fui homenageado segunda-feira passada em Goiânia com o CRM de velhura. Oh, parabéns, então. Firme ainda. Quando eu fiz psiquiatria, eu não me lembro de ter... Pode até acontecer, mas não me lembro de se falar em depressão durante o módulo de psiquiatria. Olha. Agora virou uma febre. Eu acho que é porque nós vivíamos... Vou denunciar militares, né? Eu sou de uma geração que vivia a vida real. Analógica. Vida real mesmo. A gente vivia a vida. Hoje nós não vivemos uma vida real, né? O seu psicólogo era chinelo da mamãe. Nós vivemos uma vida, né? Hoje a mãe... Amor, o que você quer que a mamãe faça de almoço? Ah, mãe, tô cheio de... Não quero mais bife. Bife eu não quero mais. Minha mãe era assim. Nós formamos uma geração chamada Z, né? Mãe... É moda falar isso aí. O que tem de almoço? Ela respondia, comida. É por isso a pergunta, né? Nós não vivemos mais a vida real. E aí estamos nessa fantasia impositiva. E o que é pior, doutor Silvio, eu tenho falado para os clientes, eu tenho que implantar isso mesmo? Tem. Isso é lei, é regra. Se eu ver uma fiscalização do Ministério do Trabalho chegar e ver que você não está fazendo essa tarefinha de casa, que não é culpa sua,
você não tem que pagar por isso, você não cometeu nenhum crime, mas você vai ser autuado por descumprimento de uma regra, por mais que você não concorde, não goste e que você esteja amplamente correto, você vai ser autuado porque você não quis implantar, não é Olha isso? o que aconteceu agora, na terceira cartilha que eles soltaram. Nós estamos num ano político, né? Então, a cartilha vem dizer... na verdade, isso é tão subjetivo que nós, como ASO, Assessoria em Saúde Ocupacional, estamos achando que estamos abafando, estamos fazendo melhor. Como eu estou te falando, nós estamos em São Paulo, em Mato Grosso e no Buscando Piauí. ferramentas de última geração, achando do que está trabalho. fazendo melhor. Mas não sei, porque a coisa é muito subjetiva. Então, o que eles... Eu até achei de bom senso, né? Mas eu sei que é por causa da política, que a partir do dia 26 de maio eles vão começar a fiscalizar. Eu não acredito que seja presencial, apesar de que eles contrataram nesse novo governo mais de 800 e tantos fiscais que tinham sido concursados, estavam parados, né? Eu acho que vai ser através do domicílio eletrônico do trabalho, o DET, que agora está em moda, né? Que foi uma ferramenta criada pelo governo. Então, nós achamos que... E aí eles dizem nessa cartilha que eles vão começar a fiscalização a partir de 26 de maio, no entanto, que vão dar 90 dias, conforme a crítica que eles verem, para sem multar, para Só notificar. se notificar e tal. Isso é que eles estão falando. Agora, a gente sabe que é um ano político. Eu confesso para você que eu acho que neste ano nós não vamos ter muitos problemas de fiscalização. O que eu estou prevendo é um volume altíssimo de ações trabalhistas. Desde 2024, isso vem crescendo de uma forma assustadora. Eu tenho dados aqui, quer ver? E a ação 2024 foi o maior desde 2008, registrando mais de 4 milhões de ações. Então isso vem crescendo numa proporção muito grande, e agora com esse, vamos dizer assim, esse aval do governo, vai virar, essa culpabilidade, né? vai virar uma coisa terrível. Eu imagino, hoje quando nós vamos fazer uma perícia, o juiz pede para colocar dentro do processo, né? Ele quer que coloque o PCMSO, o Programa de Gerenciamento de Risco, o LTCAT, que até não viria, que não deveria, que é um documento previdenciário e tal. Eles vão querer agora o anexo que tem criado do psicossocial, e quando o assunto foi esse, né? E também o que a empresa está fazendo nesse setor. Aí sim, eu preciso o empresário saber que são duas coisas diferentes. Uma coisa, o que eu estou falando aqui é sobre levantamento psicossocial, que a gente criou uma ferramenta muito prática, foi uma ideia fora de série, criamos um programa em cima disso e tal, tudo bem. Agora, as tratativas resultadas disso é outra coisa, isso aí é gerenciamento. E vai acontecer o governo, quando tiver uma ação trabalhista, a fiscalização vai cobrar isso também quando for fazer. Mas o juiz vai querer saber, primeiro, a buroca, se foi feito, e segundo, o que está sendo feito. Então, aí sim, não é obrigatório ter um psicólogo dentro da empresa, mas eu posso ter um terceirizado que vem dar uma palestra sobre liderança, sobre alguma coisa nesse sentido. Eu tenho que comprovar tudo agora. E os custos, né, doutor Silvio? Porque você está falando aqui, por exemplo, a ASO vai fazer um trabalho de implantação, obviamente aos custos justos, mas eu também tenho que me preocupar com a manutenção. Eu tenho que estar assistindo o meu funcionário com o psicólogo, com o psiquiatra, com todo um veículo de comunicação. Não, você não tem a obrigatoriedade de pagar psicólogo para o problema, vamos dizer assim, a doença psíquica que o funcionário tenha. A sua obrigatoriedade é, uma vez detectado, um exemplo, que você tem uma chefia aí que o patrão gosta demais dela, mas ela é muito exigente com os funcionários, e que isso está levando a um estresse do ambiente por conta disso. Essa pessoa vai ter que ser encaminhada para fazer um treinamento de liderança. E quem vai pagar a conta? Você. E você vai ter que comprovar isso através de documento que você já fez isso, que já acolheu esse caso que eu estava contando, dessa moça que eu sei que vai dar problema, que foi uma promoção. Devida, né? Aí a empresa já tinha instalado um canal de denúncia que nós indicamos e tal. Eu falei, manda para o canal para tratar isso, para gerar documento, que houve acolhimento, que houve tudo. Até a empresa fez uma coisa que eu não aconselhei. A empresa pagou um psiquiatra para ela. Eu acho que quando a empresa faz isso, ela assume como se fosse ela a culpa. Mas aqui, né? Quando a gente vê que uma pessoa está precisando de ajuda... Que ela é carente, né? Que a pessoa é carente, nós ajudamos sim, também. Aqui nós fazemos Esse isso. é o perfil verdadeiro do empresário. É isso.
Ajudar o funcionário. Ué, Só que justo, isso mas- virou um problema. Só que aí Porque não pode- quando você faz isso, você está assumindo uma culpa. Que não é Eu fiz aspas. isso porque sou responsável. Doutor Silvio Privado, muito obrigado. Olha, certamente um dos nossos episódios mais interessantes e informativos, né? Muita informação. Fresco. Exatamente. Atual. Muito obrigado por nos fornecer tanta informação e conhecimento. Muito obrigado. Estamos honrados por tê-lo conosco. Muito obrigado mesmo. Nós estamos finalizando o nosso HBMcast nessa edição, mas eu quero, né, vamos aproveitar, né? Claro. Mensagem final. Como é que o empresário se protege? Se há como fazer isso? Dica do Dr. Silvio. Está acontecendo, né, Jean? Nós estamos vendo uma perseguição a empresários. Eu estou falando de uma legislação, que é a NR1, que já está dando um conflito, e as empresas já estão me procurando para resolver outra legislação que já está entrando aí, agora aquela dos 3 dias, de ter palestra disso. Tem que informar o funcionário toda a vida do Quer governo. dizer, então é um volume tão grande de coisas que o empresário não está suportando. Nós estamos perdendo a capacidade de competitividade. Está muito difícil ser empresário. Está muito difícil ser patrão. Eu peço a Deus que isso não vejo lá no fundo do túnel, mas a esperança é a última que morre, que se possa mudar isso, né? Legal. Muito obrigado. Hugo, obrigado. Muito obrigado por ter estado conosco aqui no HBMcast. Obrigado também, Jean, e queremos informar a todos que a ASO faz um bom trabalho com a gente, inclusive a implantação já vamos iniciar, já estamos iniciados já, né? E o empresário não adianta, volto a repetir, procure o especialista, procure os melhores, esteja com os melhores, não adianta fazer o mais barato, o mais simples. A gambiarra pega fogo e só estoura na mão do empresário. Então vamos trabalhar correto, é mais uma carga, mas nós damos conta, nós suportamos. Legal. Muito obrigado a você que esteve conosco no HBMcast nessa edição com o Dr. Silvio Privado. Muito obrigado e até a próxima edição do HBMcast. Valeu!